Sabe aquela prática espiritual que, poxa, foi super importante na história da igreja, mas que hoje em dia parece que sumiu? Pois é, a gente vai mergulhar fundo no livro A Cultura do Jejum para entender exatamente isso. Olha, para começar, já vamos com um dado que é de cair o queixo, sério. De acordo com a fonte, quase 60% dos cristãos nunca mesmo jejuaram por 24 horas. É um número enorme, né? Fica a pergunta: como é que uma coisa tão básica, tão fundamental, virou algo tão raro? E essa é a grande questão que a gente vai tentar responder aqui. O que aconteceu? Como é que uma disciplina que era tão valorizada simplesmente se perdeu no tempo? É essa jornada que nossa análise vai traçar. Bom, para começar essa jornada, vamos entender primeiro o que é o jejum e por que ele acabou sendo visto como, bem, uma disciplina espiritual esquecida. Então, a definição que o Fontes traz é super direta, sem rodeios. Jejum, no contexto bíblico, é isso aí: parar de comer de propósito, mas por uma razão espiritual. O ponto central, sabe, não é sobre dieta, é sobre uma busca. E olha só que interessante essa citação. Ela vai direto no ponto do problema. O jejum não foi só deixado de lado. Ele praticamente sumiu do nosso radar, das nossas conversas, como se tivessem, sei lá, apagado ele do mapa espiritual da igreja. Mas por quê? Por que esse esquecimento todo? Bom, a fonte aponta para duas coisas. Primeiro, parece que o jejum ganhou uma má fama por causa de umas práticas meio exageradas lá na Idade Média. E segundo, a nossa cultura de hoje, né? Que incentiva a gente a satisfazer qualquer vontade na hora. Aí, a ideia de se abster de algo soa até estranha, obsoleta. Então, com tudo isso em mente, não tem jeito, a gente precisa voltar para a fonte de tudo. O que a Bíblia de fato fala sobre o jejum? É uma ordem ou é outra coisa? E aqui tem um ponto que o autor considera crucial. É uma distinção bem sutil, mas importante. No Novo Testamento não tem um mandamento explícito, tipo, é obrigatório jejuar. Mas, por outro lado, os ensinamentos de Jesus, eles partem do princípio de que os seguidores dele iriam jejuar. É uma expectativa, não uma ordem. E essa pequena diferença muda tudo. Essa passagem aqui é o exemplo perfeito disso. Repara só, Jesus não fala se jejuarem, ele fala quando jejuarem. Ou seja, ele já trata como algo que vai acontecer. E na sequência, ele já emenda com instruções de como fazer do jeito certo. A prática era dada como certa, não como uma possibilidade. E tem mais. Aqui Jesus conecta o jejum diretamente com o futuro, com o nosso tempo, a era da igreja. Ele diz que quando ele não estivesse mais fisicamente presente, naqueles dias jejuarão. É como se ele estivesse apontando essa prática direto para a gente hoje. Ok, e essa expectativa toda não ficou só na teoria, não. Ela deu origem a uma corrente histórica que não parou mais. Uma prática que atravessou séculos, lá do comecinho da igreja até os grandes avivamentos. É só olhar para essa linha do tempo. Desde o primeiríssimo século, com o Didaquê, passando por Tertuliano, chegando em Martinho Lutero na Reforma, até John Wesley e Jonathan Edwards nos grandes avivamentos. Os nomes mais importantes e os maiores movimentos da história da igreja levaram o jejum a sério. Não foi um caso isolado aqui e ali, foi uma prática constante, uma verdadeira corrente. E é impressionante, né? A fonte faz questão de ressaltar isso. Os grandes evangelistas, os avivalistas, gente como Charles Finney, George Whitefield, John Knox, todos eles viam o jejum como parte integral do ministério deles. Eles acreditavam que havia uma conexão direta entre essa disciplina e o poder que viam em suas pregações. Tudo isso nos traz ao ponto que o autor considera o mais urgente. Por que falar de jejum agora? Porque, segundo ele, não se trata só de resgatar o passado, é sobre ter uma chave para o avivamento futuro. A ideia aqui é que restaurar uma cultura de jejum é muito mais do que uma disciplina pessoal. O argumento é que isso é um passo preparatório. É como preparar o terreno para um grande evento espiritual, global, que a fonte diz estar profetizado. E para explicar isso, o livro usa a profecia de Joel como um mapa. E nesse mapa, a sequência é muito clara. Primeiro, vem um chamado ao jejum e ao arrependimento. Depois, um derramamento do Espírito. E, por fim, uma colheita espiritual gigantesca. A ordem aqui, segundo o autor, é tudo. Essa frase da Eunice Milhomens amarra bem essa ideia. Ela afirma que nunca
em tempo algum houve um avivamento sem oração e jejum. É uma afirmação forte, né? Basicamente que a história já provou que esse é um componente inegociável. Pensa só, o primeiro grande movimento missionário da história, lá em Atos 13, aquele que começou a espalhar a mensagem pelo mundo, ele nasceu de um momento de oração e jejum. A proposta do autor é que esse exato padrão vai se repetir, mas dessa vez para a colheita final e numa escala que a gente nunca viu. E para fechar, fica essa pergunta no ar. Uma provocação, na verdade. Com essa disciplina tão antiga sendo tão negligenciada, que tipo de poder espiritual pode estar sendo deixado de lado? A fonte sugere que a resposta para essa pergunta pode, literalmente, definir o futuro.